Um método objetivo, prático e, sobretudo, realista para você investir no mercado financeiro, mesmo que você não tenha nenhuma experiência anterior desse tipo de investimento, portanto, acessível a qualquer pessoa e especialmente adequado para aqueles que querem ser sócios de boas empresas. O método é constituído de 8 passos, sendo que os 5 primeiros passos você executará uma única vez e os 3 últimos você fará periodicamente, mensalmente ou no período em que você tiver recurso disponível para a aplicação. Bem-vindo ao canal PlanInvest, poupar, aprender e investir. Meu nome é Danúbio, mais informações sobre mim na descrição do canal. Se esse assunto interessa a você ou pode ser útil para você, inscreva-se no canal. Vamos ao método então. Primeiramente vamos fazer uma visão geral do método, composto dos 8 passos, vamos passar fase por fase e depois voltaremos ao passo 1 para fazer um aprofundamento utilizando um simulador. Esse simulador ficará disponível para download, para quem quiser, na descrição do vídeo. Se você está gostando desse vídeo, pressione gostei logo abaixo e envie para pessoas para as quais este assunto pode interessar ou pode ser útil. Vamos ao método então. Aqui a visão geral do método, como mencionado anteriormente, são 8 passos, sendo que os passos de 1 a 5 você fará uma única vez e os passos 6, 7 e 8 você repete periodicamente. Normalmente mensalmente ou se você tiver outro período que tem o teu fluxo de recursos e a disponibilidade para aplicar, você usa nessa periodicidade. O passo 1, veremos agora, são das simulações realistas. Isso aqui que a gente vai usar um simulador. Aliás, esse simulador eu desenvolvi quando minha filha mais velha me fez uma pergunta: pai, quanto eu preciso economizar para eu me aposentar? E para não dar uma resposta simplória, eu disse, depois eu converso com você. Aí eu desenvolvi esse simulador, que já foi usado por diversas pessoas, e é o que nós vamos utilizar aqui depois. Esse simulador, você vai colocar os pés no chão, vai ver qual que é a realidade mesmo de renda fixa e de renda variável. Não esse sonho que o pessoal vende aí na internet com números sensacionalistas. Então você vai ter uma ideia bastante precisa, né, bastante séria, responsável do que é viável no mercado, tanto de renda fixa quanto de renda variável. E o passo 2 seria você aprender, mas aprender o quê? O mercado de renda fixa e o mercado de renda variável são dois mercados muito amplos, especialmente renda variável. É praticamente infinito que você pode estudar. Então, se você não tiver um método, se você não tiver um caminho por onde seguir, você vai ficar estudando um monte de coisa que não são aplicáveis ou que te deixam confuso. Afinal, você quer ser um especialista em finanças, um professor de finanças? Não posso falar mal de professor nem especialista, porque eu sou um deles, né? Mas não, acho que não é o propósito. Esse método é para quem quer ser investidor, não para quem quer ser um estudioso de finanças. Portanto, o aprender aqui é só aquilo que for necessário. Por exemplo, renda fixa, você vai estudar 2 produtos. Renda variável, você não vai ficar estudando gráficos, não vai estar estudando modelo de Markowitz, fronteira eficiente, WACC, essas coisas. Você vai, é uma coisa muito focada, muito prática e que pode ser absorvida por qualquer pessoa. Próximo passo seria o passo 3. Aí é um passo bem objetivo. Você precisa abrir prático, né? Você abrir conta no Tesouro Direto e uma corretora e fazer pequenas aplicações nos dois para você entender como é que funciona o processo. O passo 4 e o passo 5 são o desenvolvimento de regras para você aplicar e para gerir o teu risco. Essas regras elas são chamadas de políticas e elas no Brasil começaram nos grandes bancos. Hoje, qualquer empresa bem administrada tem suas políticas bem definidas e essas políticas devem ser aprovadas pela instância maior da gestão da empresa. No caso, é o Conselho de Administração das Empresas Abertas. Né? Quer dizer que a empresa fechada não possa e deva ter política. Deve sim. Então, a sua política de investimento vai ser suas regras. Né? Como é que serão? Em que eu vou investir? Como é que eu vou investir? Por exemplo, você pode colocar uma regra que seja só vou investir em empresa que dá lucro. Parece óbvio, mas não é. Provavelmente muita gente já comprou ações de empresa que dá prejuízo sem nem saber, nem olhou que dava prejuízo. Né? Uma outra regra poderia ser não entrar em IPO. IPO é
abertura de capital da empresa que vende ações, admite sócios pequenos pela primeira vez. Essa poderia ser uma outra regra. Mas depois esses passos serão detalhados em vídeos futuros. Aqui a política de risco. A política de risco são aquelas regras para impedir que você tenha grandes preocupações ou grandes solavancos que estão fora da tua realidade. Por exemplo, poderia ser: só vou aplicar X% em renda fixa e X% em renda variável. Ou não vou concentrar as aplicações em uma única empresa, vou aplicar 10% ou 5% em cada empresa. Poderiam ser essas regras, por exemplo. Também essa política a gente vai mostrar de maneira bem mais objetiva em vídeos futuros. E o passo 6, que esse é o primeiro que vai ser feito periodicamente, né? Uma parte dele você vai fazer uma vez, depois periodicamente você só volta para investir. Então você vai selecionar no passo 6 quais as empresas que você vai investir. Claro, tem que observar suas regras de risco e as suas regras de investimento. Então você vai selecionar um grupo de empresas que atendam a essas regras. E no caso do método, a gente vai usar um radar. Um radar que eu desenvolvi há mais de 20 anos, ele foi sendo aperfeiçoado, e eu vou utilizar esse radar para mostrar esse passo. No entanto, podem ficar tranquilos, porque você poderá fazer essa seleção, escolher as suas empresas, também pela internet. Vou mostrar como fazer isso. Claro que é um pouco mais trabalhoso, mas é viável. E o próximo passo seria você investir periodicamente. Então, mensalmente, por exemplo, você vai investir um determinado valor. Vamos supor que você tem uma carteira que você selecionou que vai investir em 10 papéis ou 15 papéis. Aí você pega lá o seu recurso do mês que você quer investir, escolhe no máximo 3 e aí você vê dessas 10 ou 15, quais estão melhores para investir nesse mês. Existe uma forma de você saber quais são as empresas melhores para você investir em cada período. E por último, você fazer o registro das suas operações. Também o método oferece uma planilha sugestão, mas você pode registrar da forma que você achar mais conveniente. Pode ser numa nota de celular, pode ser num caderno. Existem pessoas que preferem o caderno. Não tem nada de errado nisso. Vamos revisar então? Então, revisando o passo 1, você vai entrar em contato com a realidade, vai fazer as simulações com seus dados pessoais, com a realidade do mercado, para ver o que é viável, né? Vai aprender apenas o necessário, não precisa ficar estudando um monte de coisa. Vai abrir conta no Tesouro Direto e numa corretora, aplicar pequenos valores para ver como é que é o processo em cada uma delas. Vai definir a sua política, ou seja, suas regras de como investir, vai definir as suas regras de risco, como você vai se proteger para não tomar risco em excesso, e vai selecionar onde investir. Normalmente, eu digo no método você usaria um radar, mas você pode fazer de outra forma, vou ensinar a fazer de outra forma. Investir periodicamente e fazer o registro. Esse é o método completo. Vamos voltar ao passo 1, então, para detalharmos utilizando o simulador. Antes, porém, umas explicações sobre como foi construído esse simulador. Esse simulador, ele pega a sua idade atual e utiliza uma idade que você determina quando você vai reduzir as suas atividades, ou vai mesmo parar de trabalhar. E nesse período, entre a sua idade e essa idade que você determinar, por exemplo, 65 anos, 60 anos, é o período de acumulação, em que os recursos são aplicados tanto em renda fixa quanto em renda variável, conforme a sua política de risco. Desse momento até a sua expectativa final de vida, você passa a usar esses recursos até se exaurirem. Essa é a hipótese do simulador. E existem também taxas de juros reais de renda fixa, que vocês verão quanto, e também taxas prováveis de rendimento
e pessimista e otimista da Bolsa. Então, são 3 hipóteses para a renda variável, uma pessimista, uma provável e uma otimista, e uma hipótese de renda fixa, que nós veremos agora na planilha. Aqui está o simulador, então, esses quadros onde estão apontados a seta verde, onde a gente pode alterar na planilha. Então, veja aqui, a taxa real de juros eu considerei 3% ao ano. Vocês podem pensar, mas 3% ao ano é pouco, porque está rendendo 12, 10 ao ano. Sim, mas isso é rendimento sem a redução da inflação. Isso aqui eu calculei a inflação eu calculei a taxa real de juro, considerando a Selic e considerando o índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, médio dos últimos 20 anos. Encontrei 2,99. Então, 3% é uma taxa bem conservadora. Se você aplicar num fundo de investimento, por exemplo, você vai ter uma taxa menor que isso ainda. E com relação à renda variável, as hipóteses é de 6%, 12% e 18% ao ano. Isso é o rendimento das empresas, mas temos que considerar a inflação também. Calculei a inflação dos últimos 20 anos, a inflação média, cheguei em 5,7%. Então, se nós arredondarmos para 6%, vejo que a rentabilidade mínima de 6%, que está aí na planilha, precisa que a empresa dê 12% ao ano. Então, se a empresa der pelo menos 12% ao ano, essa hipótese aí é real para nós. Se ela der, que é o mais provável, 12% ao ano de rentabilidade real, nós precisaríamos que a empresa rendesse 18%. E a mais otimista, que seria a máxima, 18% ao ano real, mais 6% da inflação, teríamos 24%. Nós veremos logo em seguida no radar, que tem 211 empresas, 210 na verdade, mais o índice Bovespa, vou mostrar para vocês se existem ou não existem empresas que satisfazem essas condições. No caso aqui da planilha, nós temos uma pessoa com 25 anos, que estabeleceu 65 anos para diminuir a sua atividade ou mesmo parar, e que tem uma expectativa de vida de 85 anos. Veja que se ela começar com 5 mil reais, depositar R$ 1.000 um mês e colocar 20% em ação, veja que nesse verde mais escuro, ó, esse seria o valor que ela poderia gastar de 65 até 85, mensalmente para zerar os 85 anos, que é um valor bastante expressivo. No entanto, se nós reduzirmos, colocarmos zero aqui em renda variável, então ficaria só a aplicação em renda fixa, veja como reduz. Ó. Reduziu para 5%. Se nós alterarmos isso aqui para 30%, ou seja, vou aplicar 30% em ações, veja como aumenta bastante a hipótese provável para 20%. Okay? Aqui, nesse outro 20 mil que está em amarelo, seria, se você não, considerando o seu valor inicial, você quer saber quanto mensalmente eu preciso depositar para ter esses 20 mil aqui de rentabilidade provável. Então, seria 970. Se você colocar aqui, por exemplo, quero ter uma rentabilidade de 30 mil. Então, veja aqui, 1.477 seria o que você precisaria colocar mensalmente, aplicando 30% em ações. Então, esses números aqui, você pode fazer a simulação como você quiser. Vamos supor, você tem 40 anos. Né? 40 anos. Okay? Vamos deixar 65 e 85 aqui igual. Você tem já acumulado um capital de 100 mil. Ok? Então, e aí você coloca mais, você já tem uma renda melhor, coloca 3 mil por mês como aplicação. Veja como ficaria. Ficaria como 17 mil mesmo, você começando aos 40 anos. Okay? Claro, esses valores aqui você pode aumentar. Não é aconselhável você aumentar muito, mas depois que você tiver a sua reserva de emergência, né, você pode colocar isso aqui com valores maiores. Né? Por exemplo, 40%. Aumenta expressivamente. Assim é o simulador, eu vou deixar o simulador na descrição para quem quiser fazer download. Né? E vou mostrar agora para vocês a viabilidade ou não
dessas hipóteses de 6%, 12% e 18% mais a inflação. Vejam essa planilha, não se assuste que ela tem muitas informações, mas ela é de uso pessoal apenas. Então aqui eu tenho 211 papéis, na verdade são 210, eu tenho o índice Bovespa aqui junto, né? E vamos ver então, se nós colocássemos uma rentabilidade para a empresa de 12% ao ano, que seriam aqueles 6 primeiros, o mais pessimista, mais 6 da inflação. Então, se colocarmos aqui 12%, vamos ver quantas empresas existem nessa condição? Opa, 92 empresas. Então, nós temos 92 empresas que rendem mais do que 12%. Portanto, aquela nossa hipótese mínima lá, de 6 mais 6 da inflação, ela é bem realista. Okay? Agora vamos mudar isso aqui para mais provável. Nós consideramos provável como 12%, mais inflação de 6, a empresa teria que render 18% ao ano. Correto? Então vamos ver se tem empresa, número suficiente. É lá. Temos 49 empresas que rendem pelo menos 18% ao ano. Agora vamos para a última hipótese, que é aquela que exige uma rentabilidade maior, que seria 18% mais inflação de 6, seria 24%. Vamos ver se existem empresas que rendem 24% ao ano, que a gente pudesse considerar para investimento. Olha lá, existem 23 empresas que atualmente, nesse último período, renderam isso. São essas empresas aí. Com isso a gente verifica que as hipóteses colocadas ali são realistas. 3% para renda fixa, 6, 12 e 18 para renda variável, considerando ainda mais uma inflação de 6%. O simulador é bastante pé no chão e vocês podem utilizá-lo aí, vou deixar para download, façam as suas simulações, ou se não quiserem fazer as simulações, quiserem que eu faça, coloca nos comentários aí os seus dados que eu faço e coloca no comentário, ok? Se você gostou do vídeo, coloque seu gostei logo abaixo. Até o próximo vídeo.